Olá, turma! Começar mais uma aula e finalizar nosso conteúdo. Gente, a gente vai falar sobre extinção, né? Na página 274, 275 do livro de ciências e vamos começar. Olha, o que acontece, né? Porque ontem nós estávamos falando sobre a riqueza da biodiversidade e o quanto é importante a gente cuidar da biodiversidade, né? Lembrando que bio é vida, né? Bio é vida, diversidade diz vida. Então, a biodiversidade a gente vai ter plantas, micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, tudo que vai estar no nosso planeta, né? Então, isso que vai estar na nossa atmosfera, tudo que vai estar na crosta terrestre, na crosta marítima, em todo o planeta que tiver vida, ele está fazendo parte da biodiversidade. Então, bora lá. A espécie da fauna brasileira ameaçada de extinção. O estudo Chico Mendes, que a gente conhece como ICMBio, né? Estudo Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ele atua para a melhoria do estado de conservação das espécies da fauna brasileira. Gente, qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, vocês podem ir no site do ICMBio e procurar essas informações. A gente retirou coisas de lá e do livro. E que eu tenho que passar para vocês, porque ela é de fundamental conhecimento, né? Então, o ICMBio ele é responsável por catalogar, sempre estar pesquisando os animais que estão entrando em extinção, que podem entrar em extinção. Então, entre 2010 e 2014, o Instituto realizou um levantamento. O que é esse levantamento? Uma pesquisa, né? Para saber o risco de extinção total das espécies na fauna brasileira. Lembrem, o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, ele só tem aqui no Brasil. Até porque é um país rico em biodiversidade. Foram 8.924 animais vertebrados e 3.332 invertebrados que estão na lista de extinção, tanto ameaçado como já extinto ou vulnerável ou em perigo. O resultado, eles foram classificados 448 espécies vulneráveis, 406 em perigo, 318 criticamente em perigo e 2 extintas na natureza, totalizando 1.773 espécies ameaçadas no Brasil. As espécies em extinção, extinta na natureza, são assim consideradas porque exemplares delas são vivos apenas em cativeiro. Nós temos espécies, né, que são vistas somente em cativeiro. Além disso, existem três critérios para classificar: se elas estão ameaçadas, quanto ao risco que correm, né? Cada critério para avaliar os indicadores, os pesquisadores verificam se a espécie se enquadra nelas ou não, se aquele local que ela sobrevive está conservado, está preservado ou não, se essas espécies ela teve um cruzamento com outra espécie, né? E surgiu uma nova espécie. A gente tem a ararinha azul, né? Que ela tá no catálogo de risco, né? Grande risco de ser extinta. Então, a gente, na natureza, a gente não consegue ver ela com mais facilidade. A gente consegue ver ela em cativeiro, infelizmente. Então, extinção no Brasil quando a espécie ela tá criticamente em perigo, ela se considera que ela enfrenta o risco de extremo, né, de extinção na natureza. Não, ou seja, ela tem um risco muito grande para ser vista na natureza. E aí a gente não consegue vê-la
Então, quando a gente não consegue ver, ela tá nesse risco crítico, né? Criticamente em perigo. Uma espécie que está em perigo, quando se avalia, é quando enfrenta um risco muito alto de extinção na natureza. Então, ela está em risco alto, então ela está mais facilmente para entrar em extinção. Uma espécie dita vulnerável, ela considera que ela enfrenta um risco alto de extinção na natureza. Ela considera um risco menor, mas que ela pode ser extinta, tá bom? Então, vamos dizer que a gente tenha a ararinha azul. Essa espécie, ela é extinta na natureza. A gente consegue ver ela em cativeiro, não é isso? E ela é de um habitat de caatinga. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro, na página 276, a tartaruga de couro, ela vai estar criticamente em perigo, tá bom? O pica-pau, criticamente em perigo. Mico-leão dourado, olá, espécie em perigo. Ele é mais fácil de se ver na natureza, mas isso não quer dizer que ela não possa ir para crítico, né? Estado crítico para ser encontrada. O cervo do Pantanal, por ele ser dócil, ele é muito vulnerável. A onça pintada também, ela está como vulnerável, mas ela não é dócil. Mas ela, como é um animal grande, um felino grande, ele é mais fácil de ser capturado do que um felino menor. Aqui são animais em extinção. Então, cada parte do país a gente encontra uma espécie em extinção. Ah, professora, mas aqui no 16 a gente tá vendo a tartaruga. Mas é a tartaruga de couro, né? Ah, o tamanduá-bandeira. Já que eles também estão entrando em risco. Eles são vulneráveis. São animais que estão vulneráveis à extinção. Tá bom? Por isso que botaram aí animal em extinção, mas eles são vulneráveis, né? Eles têm a facilidade de serem extintos. A nossa fauna brasileira, ela foi homenageada no nosso dinheiro, né? Isso, então cada cédula ela tem uma homenagem. Então a gente tem a de R$2 a tartaruga marinha, que é a tartaruga de pente, é a garça, né? A garça branca, na de R$5, na de R$10, a arara vermelha, a de 20, mico-leão dourado, a de 50, a onça pintada, 100, a garoupa, tá bom? E agora a nossa célula de 200, né? Que também ela tá com o animal entrando em extinção. É bom vocês procurarem, né, cada animal, o ambiente natural desses animais, seus hábitos alimentares e seus predadores, para vocês entenderem por que as nossas cédulas elas têm essa representação. A espécie da flora brasileira ameaçada de extinção. Gente, não são só os animais que entram em extinção. Nós temos também as folhas, flores, frutos, árvores, né? Da mesma forma que muitas espécies de animais entram em extinção, nós temos também as plantas do território brasileiro que merecem uma atenção por estarem ameaçadas de extinção. Muitas delas são da Mata Atlântica. A gente tem um pau-brasil, a castanheira, o cedro, o imbuía, a jacarandá, né? O jequitibá rosa, o pinheiro, a samambaia-sul imperial, que ela é gigantesca. Então, essas espécies, elas têm um risco altíssimo de extinção. Quais são as principais causas para que os animais e das plantas eles entrarem em extinção? Primeiro, poluição. Segundo, que vai estar em primeiro também as queimadas, a venda ilegal, as mudanças do clima,
degradação do meio ambiente, aquecimento global, os predadores no caso de animais e a caça ilegal dos animais também. E a exportação de madeira também leva a esse processo de extinção. Então, para a próxima aula, né, eu quero que vocês pesquisem sobre animais que já foram extintos, aqueles que a gente não consegue ver mais na natureza, animais que são encontrados na lista de extinção, e aí a gente vai discutir na próxima live, né, na próxima aula online. Beijos e até a próxima aula.